Olá, eu sou Kevin Oliveira e sou discente do curso de Ciências Naturais com habilitação em Química, na Universidade Federal do Maranhão, do campus de São Bernardo. Vou apresentar aqui para vocês agora uma aula para aquisição da terceira nota de Química da professora Vilmas Bragas. Então, como vocês podem ver, eu vou falar agora das classificações periódicas dos elementos. Como podemos ver, a tabela periódica de Mendeleev ela foi uma das primeiras tabelas periódicas. Mendeleev ele foi um cara muito meticuloso, que assim ele conseguiu chegar na primeira tabela periódica. Com cerca de 60 elementos conhecidos naquela época, ele colocou 12 em linhas horizontais em ordem crescente de massa atômica, e na vertical ele usou os elementos de propriedades químicas bem semelhantes. E como a gente pode ver na tabela de Mendeleev, ele deixou lugares vazios, que para ele foi de que no futuro seriam descobertos novos elementos, que foi um caso que aconteceu. Podemos ver aqui agora a tabela periódica moderna. Sabemos que a tabela periódica moderna ela não é igual a de Mendeleev, porque já tem outros elementos químicos que não eram conhecidos naquela época, que é o caso da família dos gases nobres, que são o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio. Hoje eles fazem uma coluna bem especial na classificação, na tabela periódica. Como podemos ver aqui, as 7 linhas horizontais que apresentam a tabela periódica são denominadas de períodos. E as 18 linhas verticais que aparecem na tabela são denominadas de colunas. A coluna é formada por elementos com propriedades químicas bem semelhantes, que elas são muito importantes na tabela, pois seus elementos são denominados elementos típicos ou característicos ou até mesmo representativos da classificação periódica. Na tabela periódica, a gente pode ver que essa parte rosazinha aqui são chamadas de metais. E essa parte azul mais claro, elas são chamadas de não metais. E tem esse verdezinho claro que eles são chamados de semimetais. E esse azulzinho já aqui mais forte são chamados de gases nobres. Os metais eles são elementos bem sólidos com a temperatura ambiente de 25 graus, exceto o mercúrio, porque ele tem um brilho bem característico chamado de brilho metálico. Os não metais eles já têm propriedades bem opostas dos metais. E os gases nobres ele tem um comportamento químico bem específico. Como a gente pode ver aqui e analisar, a tabela periódica tem 112 elementos. E os números de metais são 87 e os de não metais são 11. E os de semimetais são apenas 7 e os gases nobres são apenas 6. A gente deixa de lado o hidrogênio devido à sua propriedade específica. Podemos ver aqui, agora vamos falar das propriedades periódicas. O que é propriedade periódica? As propriedades periódicas de um elemento químico é que aumenta do número atômico, eles podem diminuir ou aumentar, só que de uma maneira periódica, que ele se repita. Como aqui podemos ver nesse exemplo aqui, a faca. A faca ela tem essas ondulações que elas se repetem, então ela é uma propriedade periódica. A corrente, esses elos delas também já se repetem, então elas são uma propriedade periódica. Podemos ver aqui o raio atômico. O raio atômico é uma propriedade periódica, pois os seus valores eles variam periodicamente. Isto é, ele pode aumentar ou diminuir seguidamente. E também tem a distância que é dividida por 2. Aqui vemos o volume atômico. Como podemos ver, na vertical, os raios atômicos ele aumentam de cima para baixo. Porque o átomo ele tem, nesse sentido, ele tem um número crescente de camadas eletrônicas, que já na horizontal os raios atômicos ele aumentam para a esquerda, porque para a direita as camadas eletrônicas elas são atraídas cada vez mais intensamente, são atraídas pelo núcleo, que também ele aumenta à medida que o número atômico aumenta. A eletroafinidade, ou a afinidade eletrônica, como a gente pode ver, ela é uma energia liberada quando um elétron ele é adicionado a um átomo neutro da substância no estado gasoso. Como a gente pode ver nessas três propriedades, elas se repetem em intervalos bem regulares. As propriedades aperiódicas, elas são o oposto das propriedades periódicas.
porque elas não vão se repetir nesse intervalo regular, que é como a gente pode ver aqui na massa atômica, no calor específico, na dureza e na refração. As ligações químicas. As ligações químicas, elas são as ligações químicas, ela ocorre dentro de uma molécula. Como eu posso melhor dizer assim, uma formação de uma molécula, dentro delas ocorre já as ligações iônicas, que também tem as ligações covalentes e as ligações metálicas, que é o que a gente vai falar um pouco delas aqui agora. Bom, na ligação iônica, elas ocorrem entre os cátions e os ânions. O cátion, ele é um íon positivo e já o ânion, ele é um íon negativo. Como eles têm cargas elétricas opostas, os cátions e os ânions, eles se atraem e se mantêm unidos por uma chamada ligação iônica. A ligação iônica, ela é uma união entre os átomos, como quando um átomo transfere definitivamente um ou dois ou mais elétrons a outro átomo. E outra, uma coisa muito importante é que a ligação iônica, ela ocorre também dentro dos átomos dos metais e dos não metais. Isso porque nos átomos metais elas possuem um ou dois ou até três elétrons na última camada, e ela tem forte tendência a perdê-los. E já nos não metais elas possuem 5, 6 a 7 elétrons na última camada, que elas têm a tendência de receber mais elétrons. Por isso a união deles. Já a ligação covalente, ela é muito comum entre os compostos químicos, que é também uma união entre os átomos estabelecida pelo compartilhamento dos pares de elétrons. Porque quando eles se combinam, eles têm a tendência assim, de adquirir um comportamento que precisa receber elétron para se estabilizar. Isso eu estou falando do hidrogênio com hidrogênio, do hidrogênio com ametal e do ametal com ametal. Então já sabemos aqui que a ligação covalente é um compartilhamento de pares de elétrons. Quando eu compartilhar apenas um par, eu chamo isso de ligação simples. Quando eu compartilhar dois pares, a gente chama isso de ligação dupla. Quando compartilhamos três pares, a gente chama isso de ligação tripla. Já a ligação metálica, ela vem com ela o cobre, o alumínio, a magnésio e o aço. Então a gente pode ver aqui que o cobre ele é bem usado em elétrons e na construções de alambiques. E o alumínio ele também é usado em construção na fabricação de utensílios domésticos, como latas, entre outros. E o magnésio ele é bem leve, por isso ele é muito empregado naquelas rodas de automóveis, de carros, partes de aviões. E o aço ele já é muito mais usado em construções, em veículos também, fogões, geladeiras e etc. Agora podemos ver aqui as propriedades dos metais. Em virtude da sua estrutura e do tipo de ligação, os metais apresentam uma série de propriedades características que, em geral, eles têm muitas aplicações práticas em nosso dia a dia. Que são eles? São os brilhos metálicos, a condutividade térmica, a eletricidade elevada, a densidade elevada, o ponto de fusão e de ebulição elevada e a resistência à atração. O brilho metálico, eles são os metais, quando eles são polidos, eles refletem a luz como se fossem espelhos. Já a condutividade térmica, que são os metais em geral, que eles são bons condutores de calor e eletricidade, por conta dos elétrons livres que existem na ligação metálica. Já a densidade elevada, eles são os metais que entre si eles são muito densos. E quando eu formo uma ligação metálica, a tendência é que eu tenha um átomo de alta densidade. Já o ponto de fusão e de ebulição elevada, eles são os metais que, em geral, fundem e fervem em temperaturas bem elevadas. Isso tudo porque a ligação metálica é muito forte e segura os átomos que estão unidos com muita intensidade. Já a resistência à atração, eles são os metais que eles resistem bastante às forças, que é quando a gente aplica elas,
que é a tendência de alongar, como uma barra ou um fio metálico. Como essa propriedade tem a consequência da força, ela, com isso, a ligação metálica mantém os átomos muito unidos. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.